Olá, boa noite. Seja novamente bem-vindo a mais uma aula de acionamento de dispositivos atuadores. Hoje o professor Alan vai estar acompanhando novamente aí o desenvolvimento das atividades. Vamos explicar aí parte do conteúdo para vocês. Vamos aguardar alguns minutinhos para estar dando continuidade às atividades. Novamente, seja bem-vindo a mais uma aula do professor Alan, com inovação e tecnologia. Por quê? Porque essa unidade aqui, ela já seria construída no máximo da produção. Se não me engano, foi no Marabá. Então, no máximo de produção que ela suportava. Inclusive, o contrato de demanda era para a demanda aí de 300 kV, ou seja, o 100%, né, da demanda contratada. Poderia ser 50%, poderia ser 20%, dependendo aí da produção e geralmente você tem um ano de validade aqui desse contrato de demanda. É um texto, esse aqui eu peguei um texto genérico
Então, dando continuidade aqui às atividades aqui, ó. Senhor Alan aqui, ó, direto da nossa sala aqui, eu vou explicar passo a passo as nossas atividades novamente. Primeiro, vamos verificar como é que está o andamento aqui da entrega das atividades. Já tinha verificado, mas às vezes alguma pessoa envia, né? Então, até o presente momento, ninguém enviou a atividade, tá? Mas o professor Alan vai estar explicando novamente, passo a passo. Pessoal, dica do especialista, certo? Não deixe para o último momento para enviar as atividades, principalmente que a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 atividades. Vou ampliar aqui, ó. Às vezes vocês não estão vendo, né? Aí, ó. Nós temos, ó, 1, 2, 3, 4 e um simulado do SAEP, certo? Que você tem que fazer, tem que mandar para o professor Alan fazer a avaliação, né? Para estar acompanhando você e seu desenvolvimento, certinho? Professor, não tenho condição de assistir a aula, porque nesse momento aí eu estou trabalhando, pessoal. Não tem problema. A aula, pessoal, ela fica disponível aqui, ó, certo? Você vai clicar aqui, ó, na aba aqui de vídeo aula, né? A aula fica disponível aqui com as datas aí, tá vendo aí, ó? Então, por exemplo, essa aula de hoje fica disponível aqui para você assistir, rever e aproveitar para fazer a sua atividade, ok? Então, neste caso aqui, ó, nós temos que fazer aí essas atividades para ter a sua avaliação. Então, aqui o professor Alan, ó, ele está indo na própria sala aqui explicando a atividade para vocês. Primeira coisa que a gente tem que fazer, ó, fazer uma instalação aí, né, da resistência para o tanque de cozimento. Então, no processo de fabricação, pessoal, nós temos diversos produtos que têm que ser cozidos. Então, um exemplo, quando você vai lá no supermercado, tá cada um na vida e tal, aí nós temos, eu falo isso porque eu trabalhei nesse sistema de fabricação. Então, você imagina que é o seguinte, você chega no supermercado, tal, aí você tem a latinha de milho. Cada um de casa usa, tal, você usa. Para dono de casa, mas eu também faço, tal. Então, você imagina que você tem a latinha de milho, e aí o milho que está lá dentro, ele tem que estar bem macinho, tal. Aí o que faz? Lá na fábrica, primeiro passa por um sistema de limpeza e tudo mais, tal, certo? Né? E aí pega esse milho, e aí tem que pegar e deixar ele molinho, certo? O que faz? Ele passa por um sistema de cozimento. Então, joga a alta temperatura e depois rebaixa essa temperatura também para matar bactéria, micro-organismo e tudo mais. Então, você imagina que esse milho ele é cozido e aí também é adicionado a ele, certo? É uma coisa, né, que não é muito bom para a saúde, que a gente chama de conservante. Então, quanto menos produto de conservante que a gente come, né, certo? Bebe, melhor é para a saúde, pessoal. Então, evita produtos, né, com conservante. Para você ter ideia, tem produto que pode ficar 1 ano, 2 anos, sem perder. Por quê? Porque é inserido ali dentro conservante, mas esse conservante não faz bem para a saúde, né? Então é bom você evitar. Ou seja, dica do especialista, é melhor você comprar o milho lá da feira, certo? E tá fazendo na sua casa. Pessoal, mas milho da feira também não tem problema, não? Tem um certo problema, porque lá na roça, lá, tal, dependendo da roça, tinha agrotóxico e tudo mais para matar os bichos, né? Praga e tudo mais. Mas, no menos mal, é melhor você pegar esse da feira do que comprar um com conservante. Certinho? Mas, dizendo aqui para vocês, aí o que a gente usa para aumentar a temperatura de qualquer coisa? Se for em casa, é fogo, né? Mas no caso da elétrica aí, é resistência elétrica. Resistência elétrica, você passa a corrente elétrica. Pessoal, como é que aquece? Aquece é o seguinte, a corrente elétrica, aí vem lá da lei de Ohm, lá do início, lá, ó, certo? Quando a corrente elétrica passa por determinados materiais,
ela passa com uma certa facilidade e passa com uma dificuldade, ou às vezes nem passa. Então, por exemplo, ela passa com uma certa facilidade em cobre, alumínio, prata, ouro, e passa com uma certa dificuldade e nem passa, por exemplo, borracha, madeira seca, certo? Aí você imagina que você tem lá o seu chuveiro elétrico que tem resistência elétrica. Na hora que a corrente elétrica passa ali, ela passa nesse material, por exemplo, níquel cromo, aí passa níquel cromo, tungstênio, aí passa nesse material com uma certa dificuldade. Quanto for maior a dificuldade, mais o material vai aquecer. Vai passar os elétrons ali, ó, que a gente chama de eletricidade, vai aquecer o material. No caso do chuveiro elétrico, quem está em contato com a água, a resistência. Aí pega, aquece e sai do seu banho quente aí, né? Certo? No caso lá do restaurante, a gente tem aquelas cubas lá, né? Fica a resistência, bate a água lá, né? E deixa ali os alimentos ali, arroz, feijão, né? Macarrão, tudo quentinho. E no caso lá da fábrica, nós temos um tanque chamado de tanque de cozimento, certo? Aí nesse tanque de cozimento vai a resistência elétrica. Só que essa resistência parece uma metralhadora, pessoal. É uma resistência grandona, assim. Eu já troquei, canseira até para trocar. O que é que ela é canseira? Vou bater real para vocês. Então, lá na hora que você vai trocar a resistência, o lugar onde é que você vai colocar os fios, pessoal, é tudo pertinho. Então, você imagina que a resistência pode ser monofásica, bifásica e trifásica. Geralmente é trifásica. Ou seja, se você encostar um fio no outro, o que acontece? É fogo, certo? É fogo de fechar curto mesmo. Então, por isso, quando você vai trocar a resistência, ali os bornes é tudo pertinho. Aí você tem que tomar bastante cuidado, deixar ele bem apertadinho, porque não pode fechar curto, né? Aí depois, na simulação aí, vocês vê, ó, direitinho. Beleza? E aí, aqui, ó. Você vai clicar aqui, vai abrir aqui, isso que eu estou falando para você, ó. Habilitar aqui. O que você vai fazer? Você vai pegar, vai fazer a atividade, e aí aqui, ó, na atividade, o que que pede? Ó, monte o painel elétrico para instalação da resistência e faça um print das telas conforme anunciado na ordem de serviço, seguindo a mesma sequência. Então tá aqui, ó. Aí você vai fazer a atividade, vai tirar os prints e colocar aqui. De onde é que é os prints, professor? É do simulador. Então, você tem um simulador que você vai estar acessando e estar desenvolvendo a atividade, entendeu? Então, ampliar aqui, ó. Então, aqui, ó, você tem conteúdo do curso parte 1, conteúdo do curso parte 2, parte 3, parte 4, 5, 6, 7, 8. E aí você tem conteúdo do curso parte 1 atualizado, tudo atualizado aí, tá vendo? A apostila do curso. Então você clica aqui, ó, conteúdo parte 1, entra aqui, ó. Aí vai estar falando sobre a situação de aprendizagem. As etapas aqui. Orientações gerais. Certo? Voltar aqui, né? Então, aqui, ó. Isso aqui, vocês já passaram por isso aqui, né? Comunicação, conteúdo do curso, videoaula, biblioteca, né? Certo? Nossas situações de aprendizagem, que tá aqui, ó. Beleza? Então, você vem aqui em conteúdo do curso aqui, e temos aqui diversas partes aqui para vocês. Aqui, no caso, é essas daqui, ó. Então, conteúdo do curso, parte 1,
atualizado aqui, ó. Isso aqui é o que vai estar disponível para vocês aí, ó. Certo? Situações de aprendizagem, descrição aqui, etapas, orientações. Qualidade, saúde e meio ambiente, né? Rentabilidade no trabalho. E aí, então, vocês vão no simulador e no simulador você faz a simulação e aí você vai pegar e vai apresentar as fotos para o professor Alan, ok? E aí, dando continuidade aqui, ó. O 2 aqui, ó. Então, o primeiro é instalar a resistência, né, do tanque de aquecimento. O 2 aqui. A situação de aprendizagem 2 é o quê? Que é o ordem de serviço que a gente chama, tá, pessoal? Instalar o conjunto do motor redutor na esteira aí, processo de invase. Então, você vai clicar aqui, vai abrir para você. Aí eu vou aqui em habilitar, né? Da mesma forma, você vai estar clicando aqui lá no simulador e tá fazendo a sua atividade. Tá vendo aqui, ó? Tá printando as telas. Aí aqui, pessoal, ó, na ordem de serviço, ó, clicou, vou abrir, ó. Então tá aqui, ó. Essa se trata do atendimento de solicitação, né, do engenheiro Fernando para instalar o conjunto motor-redutor na esteira, processo de invase para movimentação das bebidas com respectivos comandos de acionamento, proteção, sinalização e manobra, de acordo com o esquema que ele vai disponibilizar para essa instalação. Esse serviço envolve a montagem do quadro de comando elétrico com disjuntor trifásico, relé de sobrecarga, disjuntor motor, junto com os contatores e outros componentes, certo? E aí, aqui embaixo, aqui, ó, ele fala aí, ó, tem motor, né? Essa montagem vai ter um motor aí de 1 CV, 4 polos aí, né? Com RPM, que é a rotação por motor. Quadro de comando aqui de 24 volts, né? Certo? Portanto, você deverá dimensionar, identificar e selecionar os componentes aí no almoxarifado. E aí, o professor Alan vai estar apresentando para vocês aqui uma parte aqui, né, de sistema de partida direto do motor aqui, para vocês entenderem como que se faz aí essa ligação. Deixa eu ver aqui. Aqui. Olá, meus queridos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do professor Alan. Hoje eu vou estar passando para vocês aí sistema de partida direta de motor trifásico. Motor trifásico também é conhecido como MIT, motor de indução trifásica. Vamos lá, galera, legal. Então aqui, o professor Alan está mostrando para vocês aí, ó, já um motor com inovação e tecnologia, que é um motor trifásico de alto rendimento, com proteção IP55. Esse motor aí, pessoal, então vou falar algumas partes desse motor para vocês aí, ó. Nós temos aí, ó, a parte de maior volume de chapas, né, magnéticas com baixas perdas e reduz a corrente magnetizante e incrementa aí o rendimento. Nós temos o rotor, né, tá vendo essa parte aí interna aí? Essa parte que ó, a professora Ana mostrando aqui para vocês é o rotor tratado termicamente. Aí, qual é a vantagem? Reduz perdas suplementares. Aí nós temos aqui, ó, ranhuras, né, dimensionadas por CAD. O que é o CAD? Desenho assistido por computador. Oferece maior precisão e qualidade. Aqui na parte interna do motor, nós temos o enrolamento dupla camada, que reduz perdas suplementares. Nesse motor de alto rendimento, nós temos uma parte chamada de ventilador otimizado. Oferece maior ventilação com menor ruído.
Aqui, neste caso aqui, é apresentado para vocês o anel de curto-circuito e barras, né, do rotor superdimensionadas, menores perdas com o efeito Joule. Aqui, para evitar vazamento, nós temos o anel V-O-ring, né, que reduz perdas mecânicas. Aqui, neste caso aqui, nós temos maior quantidade de cobre, que reduz perdas também por efeito Joule, que é o aquecimento. Aqui nós temos o entreferro menor, que melhora o fator de potência e reduz a corrente invasiva. Então, galera, legal. Esse aqui é o motor trifásico de alto rendimento com proteção IP55. É um motor com inovação e tecnologia aqui que você tem a possibilidade do rendimento maior. Aqui neste caso aqui, você está vendo, nós temos os rolamentos dianteiro e traseiro, ok? Certo? E dando continuidade, nós temos aí, o professor Alan também demonstra a ligação desses motores para vocês, porque tem vários profissionais aí que às vezes ficam com dúvidas, né? Então nós temos um motor trifásico de 6 pontos. O motor trifásico de 6 pontos, galera, legal. Nós temos aqui a ligação do 1 com 6, 2 com 4, 3 com 5. E você vai levar aqui a alimentação nas fases R e ST, conhecido também com as fases A, B, C, ok? Certo? E aqui, esse motor também, ele foi fabricado para ser ligado, por exemplo, no estado de Goiás, que é 380 volts, e no estado de São Paulo, que é 220 volts trifásico. No estado de Goiás, você vai fazer uma ligação estrela. Neste caso aqui, ó, na demonstração, você vai notar aqui no motor de 6 pontos, que eu vou ligar o 4 com 5 com 6 e emendar e levar as pontas 1, 2, 3 nas fases R e ST, fases A, B, C. Então, essa aqui é a ligação estrela, que seria ligada no estado de Goiás, e essa é uma ligação triângulo, que é ligada no estado de São Paulo. Dando continuidade, o professor Alain agora pegou a placa do motor mesmo. Então, essa ligação também nós temos com letras. Para você não se confundir, nós temos as letras U, V, W, certo? Aí você coloca a numeração 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim sucessivamente, depende do fabricante. Neste caso aqui, nós temos aqui na ligação triângulo, para você ligar esse motor no estado de São Paulo, e você vai pegar a ponta 1, W2 e emendar. D1 com U2 e emendar. W1 com B2 e emendar. E levar nas fases R e ST, ou ABC, ou L1, L2 e L3. Ok? Agora, quando você for ligar esse mesmo motor de 6 pontos com identificação de letras no estado de Goiás, você vai alimentar L1 no 1, L2 no V1 e W1 no L3, ou seja, R, S, T. E emendar as pontas W2, U2 e V2. Ok? Emenda, faz lá, passa a fita isolante e liga nas fases R e ST, U1, V1, W1, ok? Então aqui é na própria placa do motor, identificação por letras. Qualquer dúvida pode estar entrando em contato com o professor Alain, que ele responde as questões para vocês, ok? Dando continuidade aí, nós temos um motor de 6 pontas, mas nós temos também um motor especial chamado de 12 pontas, ou 12 terminais, ok? Esse motor aí, ele tem a possibilidade de ligar em 220 volts, 380 volts, 440 volts, 760 volts. Neste caso, para ligar esse motor em São Paulo, nós temos aí a ligação duplo triângulo. Então aqui ele é bem fácil de fazer.
ok? Temos a ligação no estado de Goiás e a ligação aqui que nós trabalhamos de estrela triângulo. Esse é o motor de 12 terminais. Neste caso aqui, o professor Alain mostra agora na placa de identificação do próprio motor. Nesta placa de identificação, você pode notar que nós temos aqui a ligação para 220 volts, duplo triângulo, para 380 volts, certo? Duplo estrela, 440 volts, que nós chamamos de estrela série, e 380 volts, ou 760 volts, que seria aí a estrela, né, série também, ok? Neste caso aqui, nós temos um sistema de partida direta. Aí o professor Alain colocou aqui os próprios equipamentos. No sistema de ligação aí, nós temos comando, que tem uma corrente mais baixa, e temos circuito de força, ou de potência, que é a corrente mais elevada, ok? Neste caso, eu coloquei o próprio painel aqui, como se você estivesse fazendo a ligação mesmo, ok? Então, meu exemplo é meio que real. Então, aqui, ó, você pega esse painel aqui, ó, que a gente compra, certo? Aí aqui você vai colocar o disjuntor trifásico, disjuntor monofásico, contator tripolar, relé térmico, e aqui são os bornes de conexão que a gente utiliza. Geralmente é borne tipo SAC, ok? Então, neste caso aqui, ó, tá chegando nas fases R e ST, ou L1, L2, L3, você jampeia da fase R com o disjuntor monofásico, que é para o comando. Vai pegar as fases R e ST, levar para o contator. Aqui embaixo você já conecta o relé térmico, e do relé térmico vai para os bornes, tipo SAC. E aqui eu coloquei uma tubulação, tá vendo? Da tubulação vai para o motor trifásico, seria sua bomba, por exemplo, né? Certo? Neste caso aqui, ó, você tem aqui o disjuntor, contator tripolar, relé térmico e o motor trifásico, ok? Lembrando que o motor trifásico pode ser de 6 pontas ou 12 pontas. E a ligação dele tem que ser de acordo com a tensão trifásica do estado que você está trabalhando. Agora a ligação do comando. O comando é esse daqui, tá vendo? Você pega a fase, que é essa daqui, ó. Leva no disjuntor monofásico, saiu daqui, vai para o 95. Do 96 vai para o 1 da B0. Essa aqui é a nossa botoeira de emergência. Do 2 da B0 vai para o 1 da botoeira desliga. Da botoeira desliga vai para o 3 da botoeira liga, que vai para o 13, do 4 para o 14, do 14 para a bobina A1. Neste caso aqui, é uma de 220 volts. Se fosse 24 volts, aqui era positivo e aqui negativo. Aqui, no nosso painel, aqui ó, sai a fase, você vai levar no 95, do 96 vai para o 1 da B0, do 2 vai para o 1, do 2 vai para o 3, que vai para o 13, que é o contato de selo, do 4 vai para o 14, tá vendo? É parafusado, você vai parafusar aqui, ó. E aqui, ó, tá vendo, ó? Você leva o fio, ó, dentro da canaleta, ó. Leva lá pro A1, que é a bobina do contator, e parafusa o fio. Tá vendo aqui? Certo? Pronto, você finalizou aí seu circuito de comando. Então aqui o professor Alain ensinou você a ir fazendo a ligação mesmo, tá vendo? Então, parafusa os 3 fios aqui, daqui você leva os 3 fios no contator. Embaixo você já conectou aqui o seu relé térmico, do relé térmico vai para os bornes tipo saque, e daqui vai para o motor trifásico, tá vendo? Certinho? Então, essa foi uma aula bem rápida aí sobre o motor trifásico 6 pontas, 12 pontas. Eu passei uma parte aí sobre a instalação do motor, né? Ok? Certo? Que é o que vai estar pedindo aqui para vocês, certo? Aqui nesse caso também, se eu não estou enganado, ele está pedindo estrela e triângulo. Deixa eu ver aqui.
tensão, né? Deve ter mostrado o multímetro. Ele é o multimedidor, ele afere tensão alternada, tensão contínua. Aqui, ó. Então, seu objetivo nesse serviço é executar a instalação da parte elétrica do quadro de comando para ligação moto-redutor do seu esquema a partir de estreito triângulo. Se eu não estou enganado, eu acho que eu tenho estreito triângulo também, tá vendo? Se for corrente contínua, geralmente ele utiliza as pontas de prova ali, né? Que são correntes pequenas, aí na ordem de miliamperes, às vezes até microamperes, né? Então, essa tensão Estrela essa triângulo. tá falando, Aqui, ó. Então, o medidor de energia, na hora que eu colocar as pontas de prova dele, né, um na fase e o outro no neutro, Vou baixar aqui. o HM dele, ó, a interface no máquina, vai aparecer 120 volts. Seleciono ele alternado, né, vai aparecer esse nível de tensão. Se fosse um analisador de energia, em que ele tem embarcado nele um osciloscópio, geralmente apareceria Aí, isso que é estreito triângulo, né? da senoidal. Partida estrela triângulo. Essa é uma partida semi-indireta que a gente utiliza na área de industrial. Ok? Certo? Então, vamos lá? Então tá aí, ó. Motor trifásico, partida estrela triângulo. Então, nesse sistema de partida aí, né, com tensão reduzida, no qual o motor parte em seus enrolamentos conectados em estrela, primeiramente. Então, por exemplo, a gente faz uma ligação de 660 volts, aí não temos 660 volts na rede, certo? Aí é tipo uma ilusão que faz com o motor. Aí nós fazemos esse fechamento de 660 para posteriormente serem conectados em triângulo. Por exemplo, no estado de Goiás aqui é 380 volts, sendo que as manobras de partida e troca de ligação são executadas através de uma ação, certo? De 3 contatores. Então a gente vai utilizar 3 contatores, K1, K2, K3 ou C1, C2 e C3. Tudo isso vai ser comandado por botões. Só que além desse sistema, a gente também utiliza os contatores e um temporizador, tá bom? Esse sistema de ligação, ele é utilizado para reduzir a tensão, certo? De fase do motor, de aproximadamente, né, a raiz de 3, que dá aproximadamente 33%, tá? De 30% a 33%. Durante a sua partida. O motor deve possuir no mínimo 6 terminais, 6 pontas, né? E permitir a ligação em dupla tensão, sendo que a tensão da rede deve coincidir com a tensão do motor em triângulo. Por exemplo, no caso aqui no estado de Goiás, nós temos em triângulo 380 volts, em estrela 660 volts. Aí nós falamos que esse motor é adequado para fazer a ligação estrela-triângulo, ok? Lembrando que estrela 660 e triângulo 380 volts. O motor, né, deve possuir 6 terminais, permitir essa ligação em dupla tensão, né? Como eu já falei para vocês, né? Podemos citar como exemplo no mercado a chave de partida estrela-triângulo, certo? Da Siemens, que é destinada à manobra e proteção de motores trifásicos de até 400 CV, né, 300 kW, acoplados a máquinas que partem em vazio ou com um conjugado resistente baixo, praticamente constante, tais como máquinas para usinagem de metais, torno, fresa, plana e etc. Máquinas para o beneficiamento de madeira, máquinas agrícolas, entre outras. Ok? Dando continuidade. E a partida executada automaticamente em estrela triângulo, né? Estrela do motor, com comutação para o triângulo, né? Como citei para vocês, feita por 3 comutatores comandados por botões. Esse sistema de ligação é utilizado para reduzir a tensão de fase do motor,
né, durante a partida. Pessoal, é o seguinte, tem um seguinte problema aqui, ó. Nesse sistema de partida, aproximadamente vai ser reduzido em 30% até 33% a corrente de partida. A gente evita um pico de corrente, ok? Porque o motor tem uma potência um pouco mais elevada. Então, quando reduz de 30% a 33% do torque da partida do motor, reduz também o torque, que é a força do motor. Significa o quê, professor? Que você está falando. Então, imagine que tem uma esteira na pedreira, certo? Você não pode ligar já essa esteira industrial com pedras em cima da esteira, porque senão o sistema vai desarmar, ou seja, vai desligar o sistema de proteção. Então, não pode partir essa esteira com peso, ok? Certo? Com carga, que nós falamos. Se você colocar carga nessa esteira, ela vai desarmar o sistema. Atualmente eu também trabalho com parte de instalação e manutenção elétrica. Então, eu me desloquei até uma fazenda e aí tem um sistema de irrigação chamado pivô. E aí tinha um sistema estrela-triângulo ligado nesse sistema de bombeamento. O que ocorreu lá? Ocorreu o seguinte, que eles me chamaram, né, para fazer essa manutenção, e ocorreu que, no caso, o cidadão lá, ele não entendia nada de elétrica, mas ele sabia que se pressionar a botoeira B1, vai ligar o sistema, e dando continuidade, passando de estrela para triângulo, ele escutava os contatores e abria o registro de água completamente. Bomba d'água, pessoal, não pode funcionar sem água. Então, na hora que ligava, ele entrava a estrela, ele abria um pouco o registro e saía um pouco de água. Na hora que batia os contatores, ele, opa, vou passar aqui. Aí, o que ele fazia? Abria 100% o registro de água, ok? Certo? Funcional normalmente. Esse cidadão aí passou mal, pegou Covid aí, certo? E ficou um pouco afastado, só que o sistema tinha que funcionar. Aí, por isso, foi utilizado, né? Chamou outro funcionário, o outro funcionário já abriu o registro completamente. A água era a carga do sistema. Na hora que ligou, desarmou. Eu cheguei lá, apenas o relé térmico estava desarmado. Então, aqui nós temos um circuito de força, com 3 contatores, um dispositivo de proteção, fusível aqui. Já falei para vocês que hoje é utilizado o disjuntor. Temos 3 contatores, certo? Aqui é o contator que leva a energia para o VW. Aqui é o contator que vai fazer o triângulo, certo? E aqui no caso do C2, vai tá? Aqui é o C2 aqui, ó. Vai estar fazendo o estrela, tá vendo aqui? Ele fecha aqui o Z, Y e X. Significa o quê? Que nós temos aqui em numeração, seria as pontas 4, 5 e 6. Primeiramente entra C1 e C2, depois sai C2 e aí fica C1 e C3. Ok? Deixa eu tirar aqui. Ok, certo? Então, C1 e C2, depois C1 e C3, que é em triângulo. Aqui nós temos nosso comando, segundo comando, fusível de proteção, relé térmico, botoeira desliga, que é a B0, e a botoeira B1. Ao pressionar B1 aqui, ó, vai acionar aqui, ó, o C2 e o temporizador, que é o símbolo de um temporizador, ok? Fechou aqui o C2, tá vendo aqui, ó, certo? E ele abre aqui, que é um contato de intertravamento. Para quê? Para não entrar o C3, porque se entrar o C3 fechava tudo. Então vai ficar aqui, ó, C2, temporizador, e ele vai colocar também o C1. Tá vendo aqui que entra o C1? Vai entrar o C1, aí vai ficar C1 e C2.
Vai contar aqui aproximadamente 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vai abrir o contato do temporizador D1. Ok? Certo? E vai desligar o C3 e vai ligar o nosso contator. Ou vai desligar desculpa, vai desligar aqui, já está aqui o C1 e o C2. Vai desligar o C2. Tá vendo aqui o contato de D1? 1516 vai desligar o C2 e vai ligar automaticamente o C3. Aí vai ficar C1 e C3. Repetindo, a priori vai entrar C1, C1 e C2. Contou 10 segundos, sai C2 e entra C3. C3 vai fazer um fechamento em triângulo. 1 e 6, 2 e 4, 3 e 5. Ok? Certo? Então a sequência C1 e C2, certo? C1 e C2, sai C2 e entra C3. Ok? Certo? Lembrando que a gente tem um temporizador aqui para contar o tempo, para fazer essa computação. Pisando aqui, certo? Então tá aí, ó. A partida do motor em triângulo, né? Em estrela. Partida do motor em estrela. Estando C1, C2 e C3 desligado, né? Estando sob a tensão de rede RSD, ou também ABC, e pulsando o botão B1, né, que a botoeira liga, a bobina do contator C2 e o relé temporizador D1, né, também conhecido como D1, serão alimentados, fechando o contato de selo C2 e fechador de C2, que mantém energizados a bobina dos contatores C1 e C2, ou seja, entre C1 e C2. E o relé temporizador está acionado. Vai contar um tempo de 10 segundos. Daí, ó. Permanecendo energizadas as bobinas dos contatores C1 e C2, haverá o fechamento dos contatos principais, consequentemente o acionamento do motor na ligação estrela. Decorrido o tempo para o qual foi ajustado, que no caso falamos que é 10 segundos, né? O relé temporizador D1 ou T1, este opera desligando o contato de D1, que vai desligar o C2, certo? Acarretando a abertura de seus contatos principais. Estando desenergizada a bobina de C2, o contato abridor de C2, 31 e 32, retorna, energizando a bobina de C3, que vai acionar o motor em triângulo. E aqui tem um detalhe aqui, ó, parada do motor. Estando o motor funcionando em triângulo e pulsando a botoeira B0 desliga, tá, pessoal? Na cor vermelha. Interrompendo a energização de C1 e abrir os contatos de C1, certo? Que é o 13, 14, 23 e 24. Interrompendo, né? Desligando totalmente o circuito. Então, para a segurança do sistema, estando o motor em marcha em triângulo, o contato C3, 31 e 32 fica aberto, impedindo que o C2 entre para fechar um curto-circuito. Tá aí as nossas referências bibliográficas, certo? A bibliografia. E nós temos aqui, né, eletricista e reparador de como. Então aqui, pessoal, Alan apresentou para vocês aí a parte. Vou voltar aqui, pessoal. Quer dizer que metade do tempo aqui desse aí, beleza. Então, o pessoal Alan explicou aí para vocês a parte lá da geração, né, ou seja, lá de Itaipu, por exemplo, para o consumidor. E a outra então, o pessoal Alan explicou aí para vocês aí a parte da estrela triângulo também, né?
Espero que vocês tenham gostado aí da aula de hoje. Qualquer dúvida pode mandar sua mensagem na plataforma ou mandar mensagem no WhatsApp para o professor Alan, que vai estar acompanhando vocês, tá bom? Certinho? Eu desejo a todos aí uma ótima semana, fica com Deus, um abraço, tchau, tchau. Não deixe para o último momento para fazer suas atividades. Faça atividade, qualquer dúvida mande sua pergunta. Obrigado, tchau, tchau.